Causa-me grande espanto ver que muitos analistas que diziam no início deste ano que Bolsonaro sofreria impeachment, dizem hoje que ele fechará o regime e se tornará uma espécie de ditador. É muita volatilidade. É basicamente uma flutuação de poder zero, isto é, um presidente que é deposto, que sequer tem apoio parlamentar de 1/3 de deputados e senadores, para poder total. Um governante que é tão poderoso que se torna capaz de fechar o Congresso. Não faz o menor sentido, né? Quem oscilou do impeachment à ditadura em apenas 6 meses está, na verdade, desconsiderando as evidências empíricas e afirmando coisas baseadas exclusivamente em seus pensamentos, em suas ideias. Em ambos os casos, acabaram sendo apenas modismos de mídia. Vamos parar para pensar um pouco. O que está previsto em lei? Há um presidente da República, um calendário eleitoral, datas de início e fim de mandato e um processo eleitoral em 2022 previsto. A pergunta é chave: por que isso não ocorreria? Há duas coisas que asseguram a eleição de 2022. A fraqueza de Bolsonaro e os interesses das elites que vão disputar o pleito. Quem afirma que Bolsonaro é um presidente forte só faz isso se ignorar completamente todas as evidências empíricas. Eu andei sistematizando algumas derrotas do governo, não de maneira exaustiva e contínua, mas o suficiente para mostrar que ele não tem apoio do sistema político, que ele não tem apoio de deputados e senadores. Em junho de 2019, um dos principais tópicos da reforma da Previdência, a adoção do sistema de capitalização, caiu na comissão especial. Essa foi uma derrota importantíssima do governo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, considerava a capitalização uma parte crucial da reforma. Também em junho, o Senado Federal rejeitou o decreto de armas do governo federal, editado lá em janeiro, que facilitaria a posse e o porte de armas, ambos. O governo perdeu por um placar elástico, 47-28. Essa derrota também é digna de registro, pois o tema das armas está no centro do simbolismo, da comunicação e do marketing de Bolsonaro e de seus seguidores. Em 1º de agosto, o governo sofreu 4 derrotas apenas em um dia no Supremo Tribunal Federal. Derrota 1. O ministro Barroso deu 15 dias para que Bolsonaro explicasse sua fala acerca das circunstâncias da morte do pai do presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz. Segunda derrota. O ministro Fux proibiu a destruição das mensagens dos hackers de Araraquara e as requisitou de maneira a ter uma cópia das mesmas no STF. Terceira derrota. O ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão de uma investigação que se utilizava de dados da Receita, do Fisco, sobre Gilmar Mendes e sobre a esposa de Dias Toffoli, presidente do Supremo. E por fim, a quarta derrota, o STF determinou que a FUNAI manteria a demarcação das terras indígenas. Todas essas decisões foram na direção contrária que o governo queria. Também em agosto, conselheiros do Ministério Público vetaram as indicações de Bolsonaro para a comissão sobre mortos na ditadura. As derrotas de Bolsonaro foram muitas. Em agosto também, primeira semana, o STF negou por unanimidade o pedido do então partido de Bolsonaro, o PSL, para que o Estatuto da Criança e do Adolescente fosse flexibilizado. Em seguida, a Fiocruz foi autorizada pela Advocacia Geral da União, em mais uma decisão contrária aos desejos do presidente, a divulgar os resultados de uma pesquisa sobre o uso de drogas. Dentro da proposição, tem uma proposição legislativa que foi aprovada, da liberdade econômica. Nela, o governo tentou instituir o trabalho aos domingos para determinados grupos profissionais. Não conseguiu. Foi derrotado também no Senado. Lá, no finalzinho de agosto, foi a vez do Congresso derrubar o veto de Bolsonaro às penas mais duras aprovadas contra aqueles que divulgassem fake news durante os processos eleitorais. Em setembro, o Senado negou a recondução do procurador Lauro Nogueira ao CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. O governo foi derrotado por 36-24. Foi neste mês o traumático episódio do Dia do Fogo, dos incêndios na Amazônia. Também quanto a isso, o governo sofreu várias derrotas, vários reveses, desde as críticas do presidente da França, Emmanuel Macron, até a ameaça de retaliação de fundos vários, de investimentos norte-americanos e europeus, caso nada fosse feito para preservar a floresta. Quanto a isso, a mensagem dos principais interessados na preservação foi clara e foi enviada a Bolsonaro. Se ele repetir a dose, o seu governo poderá perder muito, em particular o agronegócio, que o vem apoiando com muito entusiasmo, tanto na eleição quanto no governo. Paralelamente a isto,
O pacote anticrime de Sérgio Moro foi totalmente desfigurado no grupo de trabalho na Câmara dos Deputados. Vários itens foram retirados, itens considerados importantes para o Moro. Um deles, o excludente de ilicitude, foi retirado. Foi adicionado coisas que Sérgio Moro se opõe, como, por exemplo, a criação do juiz de garantia. Note que já mencionei aqui várias derrotas de Bolsonaro na Câmara, no Senado, em comissões legislativas, no STF, no Ministério Público, na Advocacia Geral da União, em função de posicionamentos da mídia, chefes de governo de outros países, outras organizações. A situação do governo é tão crítica que em 29 de setembro foi publicada uma matéria com o seguinte título: Câmara dos Deputados reclama de falta de projetos do governo Bolsonaro. Procure na internet pelo título. Repito devagar. Câmara dos Deputados reclama de falta de projetos do governo Bolsonaro. Essa matéria mostra que o governo tem pouca iniciativa legislativa, que ele age, na grande maioria das vezes, por meio das medidas provisórias, que, se não forem votadas, caducam em 120 dias. Poderia aqui ampliar muito essa lista de derrotas, duplicar a lista, triplicar a lista, eventualmente multiplicar por 10 essa lista. Seria falar mais do mesmo. Tudo isso só mostra que Bolsonaro está muito, mas muito distante mesmo de ser um presidente forte. A Câmara e o Senado apreciam, é claro, as propostas enviadas pelo Palácio Planalto, evidente, mas as duas casas desconsideram solenemente o que o governo quer em cada proposição. Câmara e Senado fazem o que bem entendem com as proposições enviadas pelo Poder Executivo. Causa-me espanto, portanto, que diante de todas essas evidências, alguém ainda acha que Bolsonaro se tornará ditador. São evidências, você tem que levantar, dá trabalho levantar essas evidências. De jeito nenhum. Ele é incapaz de dar rumo ao seu governo, de fazer com que Câmara e Senado votem aprovando as suas propostas, as propostas de seu interesse. Imagina ir além disso, se transformar em um ditador. Você acha viável mesmo? É um exagero achar que isso seja possível diante de tantas evidências que eu acabo de apresentar. Outro fator que levará à eleição de 2022 é o alinhamento de toda a elite política e empresarial em função da eleição. Dória só pensa em ser candidato, Luciano Huck gostaria de ser presidente, porém, no caso dele, ele não gostaria de ser candidato, mas isso é impossível, tem que ser candidato para ser presidente. Ele já tem em torno dele nomes como Jarmínio Fraga, Fernando Henrique, políticos dissidentes do PSDB que não gostam de Dória. O PT terá candidato, Ciro é candidato, os governadores de estado em breve passarão a discutir seus alinhamentos regionais em função da eleição presidencial. Enfim, dezenas de interesses já trabalham vislumbrando a eleição de 2022, vislumbrando derrotar Bolsonaro. Esses alinhamentos não são meros desejos. Não são meros desejos, eles só existem porque há expectativa. A expectativa amarra. Todos se comportam considerando-se que haverá eleições em 2022. Então, as eleições acabam ocorrendo. É algo que está na Constituição, mas tão importante quanto isso, é algo que está na cabeça das pessoas, está dentro das expectativas das pessoas. Funciona como uma espécie de profecia que se autocumpre. Até mesmo o Bolsonaro, o suposto aprendiz de ditador, está se comportando hoje com a finalidade de disputar de maneira competitiva a sua reeleição. Compreendo perfeitamente uma certa histeria de analistas, jornalistas, cidadãos, ativistas, militantes em relação à possibilidade de Bolsonaro se tornar um ditador. Querer, ele pode querer. Nós, seres humanos, queremos muita coisa que nunca vamos realizar. Quantos de nós gostaríamos de alcançar várias coisas que jamais obteremos? Não há um ser humano que não queira morrer. Ninguém quer morrer, mas não tem jeito. Isso vai chegar para todos nós. Ou seja, há uma distância muito grande entre o querer de Bolsonaro, querer ser ditador e conseguir fazê-lo. É por isso que a minha previsão é simples. O calendário de nossa democracia permanecerá o mesmo. Vou além. O mais provável é que não ocorra impeachment também não. Nem impeachment nem ditadura. Mas sim que Bolsonaro cumpra todo o seu mandato e dispute a sua reeleição. Vale sempre lembrar que toda previsão como esta que eu acabo de fazer, ela é probabilística e ela pode mudar. Caso ocorram fatos de grande peso, muito relevantes, pode ser que tal previsão venha a ser alterada. Eu virei aqui para dizer isso. É por isso que a política exige um acompanhamento constante. Enfim, Bolsonaro até agora se encaixa no cão que ladra não morde. Ele late muito, faz o tempo inteiro o discurso do proto-ditador, mas ele não tem como levar adiante o seu eventual desejo autoritário, pois o Brasil não é uma república de bananas. Nossas instituições democráticas são sólidas,
creia, as eleições de 2022 ocorrerão normalmente. Não se deixe levar pela histeria, compreensível, mas histeria inútil, quando o objetivo é entender o que está ocorrendo hoje no Brasil.